E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Já faz um bom tempo que eu queria fazer esse vídeo. O assunto que eu vou abordar aqui hoje foi um dos principais motivos e um dos causadores, se não o maior causador, da minha saída da religião. Claro que houveram outros fatores que eu abordei naqueles 3 primeiros vídeos do meu canal. Se você não assistiu, tá lá, uma conversa com o Salatiel Júnior, então lá eu explico como é que foi a minha saída. Mas o assunto que eu vou abordar hoje aqui é um assunto de extrema importância, porque muitas pessoas não pararam para estudar, não pararam para analisar. E antes que alguém venha me acusar, antes que alguém venha falar, Sala, você tá contra Deus, você tem ódio, você é um revoltadinho, você é um frustrado, eu vou provar para você que a própria Bíblia, ela deixa bem claro que Deus ele é mau e que Jesus é um tremendo de um mentiroso. E não sou eu que digo. Se você discorda, pegue a sua Bíblia, acompanhe esse vídeo e você vai perceber que eu tenho razão. É muito comum no meio religioso, no meio cristão, tanto evangélico, católico, espírita, as pessoas falarem que Deus é bom, Deus tem um plano na sua vida, que Deus é maravilhoso, que a misericórdia de Deus dura para sempre, que ela se renova a cada manhã. E existem sim várias passagens bíblicas que reforçam esse entendimento. Antes de entrar na minha crítica, vamos rever algumas passagens que as pessoas gostam de comentar e as passagens que afirmam essa alegação. Neemias 9:31. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Nossa, né? Que bom, né? Deus ele é clemente e misericordioso, legal. Vamos lá para Salmos 136, dos versículos de 1 a 4. Aí vem, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor dos senhores, e assim vai, ó. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí tem um monte de músicas cristãs que enfatizam essa questão do amor de Deus. Na época que eu era cristão, eu gostava daquele pastor Antônio Cirilo, né? A letra falava assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí todo mundo ficava emocionado, aquela coisa linda. Nossa, como Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso, e assim vai. O próprio Jesus afirma com relação à bondade de Deus. Marcos 10:18. E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então, o próprio Jesus deixa bem claro, só tem um ser, uma pessoa que ela é realmente boa. Então, só Deus que ele é bom. Ó, ninguém há bom senão um. Ou seja, só Deus é bom, o resto é tudo mal. O resto é tudo lixo, o resto não é bom. Será mesmo que isso é verdade? Será mesmo que Deus ele é bom? Acompanhe esse vídeo e você vai saber a resposta. Existem várias alegações sobre a existência do mal. Por que existe maldade? Por que a maldade ela está presente na nossa vida? E as afirmações mais comuns dos cristãos, dos religiosos que acreditam na Bíblia é a seguinte: primeira, que o mal é a ausência de Deus. Aí tem até aquela história do menino que está na classe de aula e pergunta: existe o bem? O bem é a ausência do mal? Aí ele cita a questão do calor, que o frio é a ausência de calor, ou seja, o mal é a ausência de Deus, então Deus não é mal. Tem um monte de histórias que baseiam essa alegação, que na verdade o mal não existe, o que existe é a ausência de Deus. Eu não vou entrar na questão de Deus ser onipresente e Deus não ter como não estar presente em algum lugar. Eu não vou entrar nessa questão. Só o fato da onipresença já aniquila essa argumentação. Mas vamos deixar isso de lado. Esse não é o tema a ser discutido nesse vídeo. A segunda afirmação é que o homem é mau por natureza. Afinal, o homem pecou, então ele já é naturalmente mau. Logo, a maldade é culpa do homem. E a terceira é que o diabo é o culpado pela maldade. Ele é o responsável por tudo que existe de ruim. Ele é o maligno. Então, as 3 afirmações, nenhuma delas atribui a maldade a Deus. Então, a maldade é a ausência de Deus, a maldade é culpa do homem e a maldade é culpa do diabo. Ninguém atribui a maldade a Deus. Afinal de contas, Deus é bom, Deus é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre e por aí vai. Eu acredito que você já deva ter ouvido alguma dessas alegações, pessoas dizendo que todas essas atrocidades, mortes, desgraças, é tudo culpa do pecado do homem. Outros tacam no rabo do capeta, o capeta que fez isso, o demônio, o homem permitiu o demônio detona. As pessoas se afastaram de Deus, então
Com afastamento, automaticamente a maldade impera. Na minha opinião, essas são as 3 afirmações básicas, aliás, as 3 afirmações essenciais que sintetizam a ideia da maldade. Mas e aí? Será mesmo que isso é verdade? Será mesmo que isso tem um respaldo bíblico? Será mesmo que os cristãos, os religiosos que afirmam essas coisas, será mesmo que isso tem um suporte bíblico? Vamos conferir. Eu sempre gosto, antes de entrar propriamente dito na minha argumentação, eu gosto de citar 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: E eu, irmãos, apliquei essas coisas, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Pode ficar tranquilo que eu não vou ir além do texto. Eu aconselho que você pegue a sua Bíblia e acompanhe esse vídeo. Mesmo colocando, o texto aí no vídeo, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo. E se você mesmo assim não acreditar, se você mesmo assim achar que eu estou falando besteira, leia o contexto. Tenha pelo menos essa petulância de pegar e ler o contexto. Você vai ver que não sou eu que estou inventando, eu não estou criando nada. Não adianta ficar com raiva de mim. Se você tem alguém para ficar com raiva, é da Bíblia, não comigo. O que o dicionário diz a respeito sobre a palavra bondade? O que significa bondade? Ser bom. Aquilo que Jesus falou, só Deus é bom. Tá, o que significa ser bom? Qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Ação que reflete esta qualidade. Atitude amável, cortês, delicadeza. Então, bondade, ela sintetiza todos esses atributos. Então essa é a definição de bondade, pelo menos a definição do dicionário. Logo, o que se espera ao ler a Bíblia, ao procurar conhecer Deus através das Escrituras, é um ser que tem uma inclinação para fazer o bem, um ser que tem atitudes amáveis, um ser que tem uma atitude cortês, uma atitude delicada e que demonstre com a sua atitude a bondade. Isso é o que se espera e o que se acredita popularmente, principalmente para as pessoas que não estudam a Bíblia. Já começando em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, já começa a mostrar um pouco como Deus é. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, pera aí, eu já falei isso em vídeos anteriores, eu vou reenfatizar. Deus criou uma árvore e dentro dessa árvore havia o conhecimento da maldade. Ou seja, a maldade estava na árvore. Satanás nem tinha entrado na jogada, Satanás ainda estava quietinho ali, a serpente estava ali dormindo. O homem ainda nem havia sido criado, mas a árvore que havia um conhecimento da maldade estava ali. Você vai precisar de um malabarismo absurdo e de uma criatividade tremenda para querer convencer qualquer ser humano de que não foi Deus que criou a árvore e que não foi Deus que colocou a maldade lá. Então já começa aí. Tudo que você pode imaginar de mal, estupro, assassinato, mutilação, discórdia, raiva, tudo que você pensar que não presta, catástrofe, tudo aquilo que é de mal, esse conhecimento estava ali, no Éden, lá naquela árvore lá. Tudo que você pensar de ruim, pensa nas piores atrocidades que a humanidade já fez, nas coisas assim mais absurdas. Se você quer ter um pouquinho de conhecimento do que é maldade, do que são coisas grotescas, assista Faces da Morte, assista Traços da Morte. Eu lembro até hoje de uma cena que só de falar já me dá repúdio. Eles pegavam um macaco, iam bater, colocam ele numa mesa, ia batendo na cabeça e ia comendo o cérebro enquanto o macaco estava vivo. Então, esse conhecimento dessa atrocidade, dessa maldade, comer o cérebro do macaco vivo, estava lá no Éden. A ideia de se abusar sexualmente de uma criança, de se abusar sexualmente de uma mulher, de se estuprar alguém, estava lá no Éden. O próprio Deus criou essa árvore. Então já começa aí. Mas não para por aí não. Isaías capítulo 45, dos versículos de 6 a 7. Olha só o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. É isso mesmo que está escrito na Bíblia. Você pode pesquisar, pode pegar quantas versões você quiser. Outras versões falam que eu crio a maldade. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está na Bíblia, não adianta se negar, não adianta você querer se contorcer, de querer torcer. Não, mas não é bem assim, né? Está escrito lá. Você duvida? Por isso que eu falei, pegue a Bíblia e leia. Não sou eu que estou falando, está escrito lá. Então não adianta ficar com raiva de mim, não. Mas falar, essa é uma passagem, não tem mais na Bíblia. Só li que tem lá, é uma questão de interpretação
teológica, né? É uma questão de hermenêutica. Se você analisar bem, é só aquela passagem. Tem mais? Não acabou não. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deus afirma claramente, aliás, escancaradamente, que Deus mata, Ele tira a vida e Ele fere, Ele gera todo tipo de aflição. O texto é claro, não adianta querer fugir da realidade, está escrito ali. Não para por aí, vamos embora, tem mais coisa ainda. Êxodo capítulo 4, versículo 11. O Senhor disse-lhe: quem deu uma boca ao homem? Quem o faz o mudo ou o surdo? Ou faz ver o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus ainda, falando com Moisés, acho que essa passagem ele está falando com Moisés, ele ainda fala assim, não sou eu que faço o mudo, que faço o surdo? Não sou eu que faço o cego? Eu não sou o fodão que faz tudo? Deus está deixando bem claro que é Ele que causa essas desgraças no ser humano. Ele é enfático aqui. Ele é o causador dessas maldades. Ou vai falar pra mim que nascer surdo e nascer mudo é algo bom. Nossa, bom pra caramba, né? Você até hoje chora porque você escuta e porque você vê. Porque você queria ser surdo e queria ser mudo, né? E cego. Fique à vontade para procurar hermenêutica teológica, para tentar explicar que isso aqui não é bem assim. Fique à vontade. Boa sorte na sua busca teológica para tentar justificar o injustificável. E não acabou não, viu? Antes de você fazer isso, espera aí que tem mais. 1 Samuel capítulo 16, dos versículos de 14 a 15. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. É isso mesmo que vocês estão lendo. Um espírito mau da parte do Senhor. Não é da parte do demônio, não é da parte de Satanás, do capeta, nada. Da parte do Senhor. Presta atenção nessas passagens. Versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Então, essa outra passagem deixa bem claro que Deus tem aos seus espíritos maus. Deus cria espírito mau, espírito dotado da maldade. Continuando, 1 Reis 21, 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Aí no caso é Deus falando, né? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal à sua casa. Deus falando que não traria o mal à casa de Acabe, ou seja, Deus é que traz e tira a maldade. Não é Satanás, não é um demônio, é nada. Ele é o responsável pela maldade, por tudo aquilo que é mal. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 24. Assim diz o Senhor: eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que leu perante o rei de Judá. Eu acho que não precisa nem explicar, né? Uma passagem que deixa bem claro que Deus vai trazer o mal sobre esse lugar. Deus, Ele, como disse no versículo anterior, Ele traz a maldade. Vamos lá, não acabou não. 2 Crônicas 34, 28. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Mais uma passagem que reforça a ideia de que é Deus que traz a maldade para as pessoas. Só não vê quem não quer e quem não lê. Talvez você nunca tenha lido essas passagens, nunca tenha se atentado a essas questões. Mas está lá, pegue sua Bíblia e leia. Bom, aqui vocês estão vendo, eu já falei já a respeito de Jó. Já tem um vídeo meu sobre Jó. Vocês podem ver aí, ó, Jó 5,18. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos a curam. Isso já está mencionado lá em Deuteronômio. Então quer dizer, mais um livro comprovando aquilo que já foi dito no início do vídeo. Que Deus que é o Criador das doenças, das desgraças. Jó 30, 23. Pois eu sei que me levarás à morte, e a casa de juntamento destinará a todos os viventes. Deus, causador da morte. Aí você vem ali no versículo 11. Então vieram, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Então Jó também deixa bem claro que é Deus que envia o mal. Até esse momento, Satanás está lá, insistindo, chupando o dedo, né? Porque todas as passagens bíblicas demonstram que Deus é o causador do mal e não o capeta. Amós 3,6. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor tenha mandado? Eu citei apenas algumas passagens que deixam bem claro
aquilo que eu queria afirmar no título desse vídeo, que Deus é mau e a Bíblia prova isso. São 13 livros do Antigo Testamento que mencionam diretamente que Deus é mau. Então, de todos os livros do Antigo Testamento, 13 livros deixam isso escancarado, né? Como eu apresentei para vocês. Deus dizendo claramente que eu trago as chagas, eu trago o mal, eu crio o mal, eu firo, eu mato, eu faço o que eu quero, pau nos seus cu. A verdade é essa. O texto é claro nesse sentido. Mas então qual a conclusão que nós chegamos ao analisar todas essas passagens? Primeiro, Deus, desde o começo, Ele criou o mal. Isso está lá, é só você ver lá em Gênesis. Deus não é bom, Ele apenas tem um lado, uma posição, um grupo étnico. Deus manipula o ser humano. Isso ficou bem claro com a questão de Faraó. Deus endurecendo o coração. Aí o povo fica naquele vai, não vai. Deus endurece o coração. Deus manipula, no caso de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive. Aí Deus vai, não, você vai, pronto, acabou. E qual outra conclusão que nós chegamos? Que Deus está por trás de todas as maldades e todas as desgraças e dos males que afligem o homem. Se vocês perguntam agora, mas então por que tem o mal? Porque Deus é mau. Por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Ele é mau. Então, se Ele é mau, Ele vai colocar aquilo que está dele na criação. É óbvio. A maldade estava nele, o mal estava nele, e Ele colocou esse conhecimento na árvore. Porque Deus é mau. Você vê claramente na Bíblia que Deus tem um partido, o povo de Israel, o povo judeu. E o que Ele faz com os outros povos quando tem toda aquela história? Manda matar, fere, manda desgraça, como vocês viram nessas passagens que eu citei. Eu acredito que até esse ponto do vídeo ficou bem claro que o próprio Deus afirma que Ele criou o mal, que Ele mesmo é mau. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, tem mais passagens bíblicas, mais estudo, eu recomendo esse livro que vocês estão vendo aí, Deus é a Fonte do Mal. Esse é um livro gratuito, vai estar aí na descrição, você pode clicar lá e baixar. Se você não consegue baixar no Scribd, é fácil, entra no Scribd, faz uma conta lá, manda qualquer arquivo no Scribd, aí depois você volta nesse link aí você consegue baixar. Se você não quiser baixar o livro, quiser só ler, é só clicar ali no link e você já lê, ok? Então fica aí a dica se você quiser se aprofundar mais. Sala, tá bom, você falou do Antigo Testamento, realmente Deus é mau, tal, mas e Jesus? Jesus também é um mentiroso, e eu vou provar para vocês. Ao contrário do que muita gente pensa, que Jesus é bonzinho, que Jesus é legal, etc e tal, Jesus mentiu na cara dura. E eu vou provar isso para você. João capítulo 8, versículo 44. Acompanhe comigo. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida. Presta atenção nessa palavra. Jesus dizendo que Satanás foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. O capeta é mentiroso, o capeta é homicida, o capeta, a culpa é do demônio. Então, Jesus deixa bem claro que um dos grandes males da humanidade é Satanás. Afinal de contas, Satanás é homicida. E como eu citei no começo do vídeo, em que Jesus diz que Deus é bom e Satanás é homicida, eu já citei isso, mas vou reenfatizar porque tem gente que esquece, né? Marcos 10, 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então, ao pegar Marcos 10, 18 e pegar João 8, 44, fica bem claro o dualismo ali. Satanás é homicida, Deus é bom. Então essa é a visão de Jesus, é isso que ele ensina e é isso que está escrito no texto, essa é a visão dele. Mas será que isso é verdade? Nós já vimos que Deus não é bom. Deus deixou bem claro que Ele é mau, Ele é criador do mal, Ele traz maldade. Então um ser que traz maldade, um ser que cria o mal, como que ele pode ser bom? Visto que a bondade significa ter naturalmente uma inclinação a se fazer o bem, atitude amável. Jesus então acusa Satanás de ser homicida. O que é homicida? Vamos pesquisar, vamos saber o que significa homicida. O significado da palavra: homicida, que ou aquele que pratica homicídio, que acarreta ou pode acarretar a morte de muitas pessoas, que leva à morte ou visa a morte. A palavra homicídio, destruição voluntária ou involuntária da vida de um ser humano. Assassino, assassinato. Então, Jesus acusa Satanás de ter esse atributo, de ser assassino e de destruir vidas. Mas será mesmo que ele é? Eu vou deixar um link aí na descrição. E esse estudo já é antigo, mas saiu uma versão em português aí no blog do Paulo Pes. Eu recomendo que você leia. Lá tem todas as passagens que demonstram que a Bíblia relata mais de 2,5 milhões de mortes
causadas em nome de Deus. A estimativa feita por estudioso americano conclui que as mortes podem chegar a 24,7 milhões, incluindo aquelas cujo número não é revelado pela Bíblia. Então, se você pegar a Bíblia e começar a ler e ver as passagens, Deus mandou matar muita gente morreu em nome de Deus e não em Satanás. Então quem está falando a verdade? Quem é o homicida? Será mesmo que Satanás é o homicida ou o próprio Deus é o homicida? Eu vou citar só algumas passagens conhecidas. O dilúvio. Deus matou um monte de gente, só deixou Noé. Lá no Egito, quantos e quantos animais não morreram? Quantas e quantas pessoas não morreram? Ali na passagem do Mar Vermelho, morreu lá os cavalos do faraó, morreu um monte. As guerras bíblicas, quantas e quantas pessoas não morreram? Então, Jesus mentiu sim. Jesus disse que Satanás foi homicida. Mentira. Homicida foi o próprio Deus. E se você duvida, por favor, entre no link lá que eu vou deixar aqui. Dá uma olhada lá e você vai ver. Eu vou citar algumas aqui, mas depois você entra lá na descrição. Ó. O dilúvio de Noé, a guerra de Abraão, Sodoma e Gomorra que Deus destruiu, a 7ª praga do Egito, os primogênitos do Egito, que mais? O massacre dos midianitas, bom, tem um monte aqui, ó. O massacre de Jerusalém, são 139 menções. Se você duvida, se você acha que eu estou inventando, pega aí o link, clica lá e faz um esforcinho, vai pesquisar, vai ler. Então não vem querer me acusar que eu que sou revoltadinho, eu que sou frustrado. Eu estou apenas mostrando para vocês os fatos. Está escrito. As pessoas que vêm falar que Deus é bom, que Deus é bonzinho, isso é mentira, isso não é verdade. Deus ele é partidário, o Deus da Bíblia ele é partidário. Ele é bom entre aspas, né? Porque se você não for favorável a ele, ele é mau. E Jesus mentiu na cara dura, né? Falando que é Satanás que é o pai da mentira, que Satanás que é o homicida. Aliás, a única menção que temos em que Satanás realmente mata algumas pessoas, isso a mando de Deus, está lá em Jó. Então, eu acho que não tem nem como comparar 2,5 milhões com meia dúzia de gato pingado, né? Essa meia dúzia ainda foi autorizada por Deus. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu recomendo que vocês leiam, como eu já disse, Deus é a fonte do mal. Se vocês ainda têm dúvida, querem se aprofundar, querem saber mais, leia esse e-book. É gratuito, então fique à vontade. Tá ok, pessoal? Então, eu agradeço a todos. Meu Facebook é esse que está aparecendo aí. Eu mudei meu Facebook e agora ele é página, então você não tem como adicionar. É só clicar lá em curtir e fique à vontade. Se quiser perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade. Tá ok, pessoal? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.